Opa, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vindo aqui para mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje é um dia muito especial. Especial por qual motivo? Porque estamos vivos, porque estamos com saúde. Então, é um dia de muita graça. Temos que agradecer muito a Deus por mais um dia de vida. Amém? Hoje nós vamos ler o segundo livro de Reis. Nós vamos ler do capítulo 5 até o capítulo 7, beleza? Então já pegue aí a sua Bíblia para a gente poder dar início aqui em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem estimado e favorecido pelo seu senhor. Foi por meio dele que Javé concedeu a vitória aos arameus. No entanto, esse homem valente ficou leproso. Numa incursão, os arameus tinham levado do território de Israel uma jovem que ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à patroa: Meu senhor, poderia apresentar-se ao profeta de Samaria. Ele certamente o livraria da lepra. Naamã foi informar seu senhor. A moça israelita disse isso. O rei de Arã lhe disse: Vá até lá. Vou mandar uma carta para o rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Caraca, o pessoal tinha bastante dinheiro aqui nessa época, hein? Naamã entregou ao rei de Israel a carta que dizia: Quando você receber esta carta, verá que lhe estou mandando meu servo Naamã para que o cure da lepra. O rei de Israel leu a carta e rasgou as próprias roupas, exclamando: Por acaso eu sou um Deus capaz de dar a morte ou a vida para que esse fulano me mande um homem para eu curá-lo de lepra? Veja bem, ele anda buscando algum pretexto contra mim. Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as próprias roupas e mandou dizer a ele: Por que você rasgou as roupas? Deixe que ele venha ao meu encontro e ficará sabendo que há um profeta em Israel. Naamã chegou com seus cavalos e seu carro e parou na frente da casa de Eliseu. Aqui a gente está vendo uma situação bem interessante, né? Naamã, ele estava sofrendo ali de lepra e ele vai em busca do rei de Israel para buscar ajuda, buscar cura, mas o rei de Israel não quis levar ele muito em consideração. Então ele vai em busca do homem de Deus, aquele que verdadeiramente é um enviado de Deus. Então Eliseu mandou um mensageiro até ele com esta ordem: Vá e se lave 7 vezes no rio Jordão. Seu corpo ficará limpo e você ficará curado. Então a gente vê aqui que o profeta de Deus pede para Naamã ali ir se lavar. Uma tarefa muito simples, uma tarefa muito fácil, né? Só de você mergulhar ali no rio Jordão, isso, no rio Jordão, e ele vai ficar curado. É uma tarefa tão simples que ele vai ignorar essa tarefa mesmo estando com a doença da lepra ali. Naamã se irritou e foi embora, dizendo: Eu pensava que ele saísse e invocasse de pé o nome de Javé, o Deus dele, depois passasse a mão no lugar da doença e assim me livrasse da lepra. Por acaso o Abana e o Farfar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel? Eu não poderia lavar-me neles e ficar curado? Olha para você ver que a incredulidade de Naamã. Ao invés de escutar o profeta ali, que é um enviado de Deus, para poder ser curado, ele duvida, fala assim: Poxa, eu achei que o cara ia sair aqui na minha frente e invocar o nome de Deus, ia fazer um tanto de coisa, o cara me mandou me jogar dentro do rio, cara. Mal sabia ele que era Deus quem estava destinando aquele homem ali para passar aquela informação para ele ser curado, né? Virou-se e foi embora indignado. Seus servos se aproximaram e disseram: Senhor, se o profeta lhe tivesse mandado fazer alguma coisa difícil, o Senhor não faria? No entanto, ele mandou só isto: lave-se e você ficará curado. Uma tarefa muito simples, ele não quis fazer. Então Naamã desceu e mergulhou 7 vezes no rio Jordão, como o homem de Deus havia dito. Olha para você ver que maravilha, cara. Sua carne se tornou como a carne de uma criança e ele ficou curado. Isso tudo porque ele decidiu obedecer às ordens de um profeta de Deus. Então Naamã voltou com toda a sua comitiva até o homem de Deus, entrou, parou na frente do profeta e disse: Agora eu sei que não há outro Deus na terra. Olha que frase que fala maravilhosa.
Agora eu sei que não há outro Deus na terra. Por quê? A gente sabe, todos nós sabemos, né, que o único Deus que é capaz de nos curar é o nosso Deus soberano, o nosso Deus criador. Então a gente sabe aí que muitas doenças, principalmente doenças espirituais, onde a gente está em pecado, onde a gente está ali nos sentindo triste, com vontade. Não estou falando que é o meu caso, mas a gente sabe que existem essas situações de pessoas que estão tão afundadas no pecado que elas pensam em se suicidar, em se prostituir, em se mutilar, várias e várias outras coisas ruins, mas elas esquecem que a verdadeira cura delas não está no outro, né? Muitas vezes as pessoas que estão nesse tipo de situação buscam muita ajuda no outro, que é ali um consolo, um ombro para poder chorar. Não que isso seja ruim, que isso também não seja importante. Óbvio que ter uma ajuda de uma outra pessoa ali do seu lado no momento de dificuldade é muito importante. Mas nós não podemos esquecer que o nosso verdadeiro médico, o verdadeiro poderoso, que tem o dom de curar todas as doenças, curar todas as feridas, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, espirituais, é o nosso Deus soberano. Então, por muitas vezes, mesmo a gente buscando aí muita ajuda humana de médicos, será se nós não precisamos também ter um pouco mais de fé no nosso Senhor Jesus Cristo, ter um pouco mais de fé no nosso Deus, pois Ele é capaz de muitas coisas, cara. A gente viu aqui que um rapaz que estava ali sofrendo de lepra, Naamã, simplesmente por ele entrar num rio que Deus já tinha ordenado para ele através de Eliseu, para que ele pudesse entrar no rio, ele foi curado, cara. Então, nosso Deus é um Deus de misericórdia, nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de maravilha. Basta de verdade confiarmos na Tua palavra, na Tua presença e entregarmos-nos verdadeiramente o nosso coração para esse Deus que nos ama tanto. Por favor, aceite um presente do meu servo. Eliseu respondeu, pela vida de Javé, a quem eu sirvo, não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu para que ele aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã pediu, já que o Senhor recusou, ao menos permita que seja dado a seu servo a quantidade de terra que 2 mulas podem carregar, pois o seu servo não oferecerá mais holocausto e sacrifício a outros deuses, mas somente para Javé. Então a gente percebe aqui que a vida é um dom de Deus e não é um objeto de troca, pois esse homem aqui ele estava querendo ser curado simplesmente para poder viver bem. Só que ele, com as suas próprias palavras, diz: o seu servo não oferecerá mais holocausto e sacrifício a outros deuses malignos, outras ideologias, falsos deuses aí, onde ele achava que estava a sua salvação, mas agora ele vai adorar e vai entregar sacrifícios somente para o Deus verdadeiro, o Deus que tem o dom da vida. E que Javé perdoe só uma coisa ao seu servo. Quando o rei meu senhor vai ao templo de Remom para adorar, ele se apoia no meu braço e eu também me prostro junto com ele no templo de Remom. Que Javé perdoe esse gesto do seu servo. Eliseu disse, vá em paz. Então a gente viu aqui que o rapaz conseguiu ser curado graças à misericórdia do nosso Deus. É bem importante a gente sempre se lembrar de agradecer a Deus por todas as curas, as libertações, o perdão que ele faz na nossa vida, pois muitas vezes a gente pede também e esquece de agradecer. Então aqui a gente viu que graças a Deus esse homem foi curado e ele se prostrou ali diante dos pés do nosso Senhor. Só que a história de Naamã não acaba por aí. Deixa eu só tomar uma água aqui, que a boca vai secando. A gente percebe que a história de Naamã não vai se encerrar por aí. Olha para você ver. Naamã já se havia distanciado um bom tanto quando Giese, servo de Eliseu, pensou: meu senhor foi condescendente com esse arameu Naamã, não aceitando dele o presente oferecido. Pela vida de Javé vou correr atrás dele e ganharei alguma coisa. Olha para você ver. O servo de Eliseu, chamado Giese, pensou assim, poxa, já que meu rei não aceitou os presentes que o curado quis dar para ele, eu vou atrás dele e vou ganhar um trocado aí, vamos assim dizer. Vou ganhar aí um presente, vou ganhar aí coisas boas para poder me satisfazer. Então a gente vê aqui que o cara tá com má intenções. Então Giese saiu correndo para alcançar Naamã. Quando Naamã viu que Giese ia correndo atrás dele, desceu do carro, foi ao seu encontro e perguntou, está tudo bem? Giese respondeu, tudo bem, só que meu senhor mandou dizer-lhe, agora mesmo acabam de chegar da região montanhosa de Efraim
2 jovens irmãos profetas. Mentira, tá? Por favor, dê para eles 35 quilos de prata e 2 roupas de festa. Naamã respondeu, aceite 70 quilos. Naamã, insistiu para que Giese aceitasse. Depois Naamã colocou 70 quilos de prata e as roupas de festas em 2 sacolas e entregou a 2 servos seus. Estes foram na frente de Giese, levando as sacolas. Chegando a Ofel, Giese pegou os presentes, guardou-os em casa, despediu os homens e eles foram embora. Depois Giese foi ao encontro do seu senhor e Eliseu lhe perguntou, onde é que você foi, Giese? Ele respondeu, o seu servo não foi a lugar nenhum. Mentira. Mas Eliseu retrucou. Você pensa que o meu espírito não estava presente quando alguém desceu do carro e foi encontrar você? Agora que você recebeu o dinheiro com ele, você pode comprar roupas, plantações de azeitonas, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Mas a lepra de Naamã passará para você. Olha para você ver onde a mentira e a enganação nos leva. E seus descendentes para sempre. E Giese saiu da presença de Eliseu, branco como a neve, por causa da lepra. Então a gente viu aqui que Giese tentou tirar proveito para ficar mais rico, para ganhar mais dinheiro, para enriquecer-se, ganhando ali uma certa notoriedade financeira em cima do seu... Não é rei a palavra que fala. Mas Giese ele era servo de Eliseu. Então ele estava querendo ali ganhar um dinheiro em cima daquele que era o seu patrão, vamos assim dizer. Essa não é a palavra muito certa, mas só para você entender. Só que a gente percebe aqui que ele, ali no seu orgulho, no olho grande, para poder ganhar muito dinheiro ali em cima do seu chefe, ele acaba pegando a própria ruína. Então a gente percebe aqui que o ego, a inveja, até mesmo a cobiça nos leva para lugares ruins. Até mesmo a gente alcança aí muitas ruínas quando a gente está ali com um olho muito grande naquilo que não pertence a nós. É importante a gente salientar aqui que um dos mandamentos do Senhor é justamente sobre isso. Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas se eu não me engano, acho que é o 10º mandamento, o último, onde fala não cobiçarás algo do teu próximo. É um pouquinho parecido com isso, depois eu vou dar uma olhadinha de novo, até para não falar bobagem. Mas tem um mandamento que é não cobiçar as coisas alheias, as coisas do seu irmão. Então a gente percebe aqui que quando a gente cai no pecado, quando a gente cai aí na tentação de cobiçar a coisa que é do outro, cara, ruínas para nossa vida a gente tá colhendo, a gente está plantando cobiça e estamos colhendo ruína. Então nós não podemos esquecer que nós temos um Deus justo. Não é porque a gente sai aprontando aí, fazendo as coisas que querem, que nós não vamos colher as coisas que a gente plantou. Então é muito importante salientar isso aqui, a gente sempre buscar viver os caminhos de Deus, viver os caminhos de Cristo, os mandamentos, amar Ele sobre todas as coisas, que é algo que a gente vem sempre batendo na tecla, mas não podemos esquecer. Pois dias após dias, as tentações tentam nos alcançar e dia após dia nós temos que buscar a misericórdia em Deus, buscar amar Ele sempre, para que a gente possa se manter firme, graças a Deus, sobre o pecado. Então o pecado não fica por cima da gente. Nós ficamos por cima do pecado, segundo a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 6. Os irmãos profetas disseram a Eliseu, como o Senhor pode perceber o lugar onde estamos morando? Com o Senhor é muito pequeno para nós. Vamos até o rio Jordão e cada um de nós pegará um tronco para construir aí uma casa. Eliseu disse, podem ir. Um deles pediu, por favor, venham com os seus servos. Eliseu respondeu, eu vou. E foi com eles. Chegando ao rio Jordão, começaram a cortar madeira. Um dos irmãos estava cortando um tronco e o machado caiu na água. Então ele gritou, meu senhor, era um machado emprestado. O homem de Deus perguntou, onde é que o machado caiu? O irmão mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho de árvore, jogou no lugar e o machado boiou. Eliseu disse, pegue o machado. O homem estendeu a mão e pegou o machado. O rei de Arã estava em guerra contra Israel. Numa reunião com seus oficiais, ele determinou, vamos fazer uma emboscada em tal lugar. Mas Eliseu mandou dizer ao rei de Israel, cuidado com o tal lugar, porque os arameus estão acampando aí.
O rei de Israel mandou seus homens para o lugar que Eliseu lhe havia indicado. Eliseu avisava e o rei tomava precauções. E isso aconteceu várias vezes. Então a gente percebe que é uma coisa muito interessante, que Eliseu era um profeta de Deus, ele era um homem que servia a Deus sobre todas as coisas, e o enviado de Deus ajuda as pessoas. Então, a gente vê aqui, só para explicar um pouco do contexto da história, a gente viu aqui que o rei de Arã estava ali em guerra contra Israel. E ele queria fazer uma armadilha para poder pegar todos os povos ali de Israel. Mas Eliseu, um homem muito sábio ali, avisou, alertou o rei de Israel para que ele tomasse cuidado. E foi distinguindo para ele onde que ele tinha que passar e por onde ele não tinha que passar para não cair na armadilha. Então a gente percebe aqui que os homens de Deus querem ajudar o próximo. Mais uma vez, a gente falando aqui sobre as leis do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Deus prega muito isso. E a gente vê aqui que os seus filhos, aqueles que buscam seguir o Senhor, vivem isso constantemente, que é ajudar o próximo. Amar o próximo, ajudar ele não cair nas tentações do inimigo. O rei de Arã ficou perplexo com isso. Convocou seus oficiais e perguntou: digam-me, quem dos nossos está nos traindo junto ao rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: não é nenhum de nós, senhor meu rei. É Eliseu, profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz no quarto de dormir. Então o rei ordenou: vejam, onde ele está, que eu mandarei prender. Então informaram: Eliseu está em Datã. O rei mandou para lá cavalaria, carros e poderosa tropa, que chegaram de noite e cercaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu madrugou para sair e viu que um exército estava cercando a cidade, com cavalos e carros. Seu servo lhe disse: meu senhor, o que vamos fazer? Eliseu respondeu: não tenha medo, os que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu rezou: Javé, abra os olhos do meu servo para que ele possa enxergar. Diante das dificuldades aqui, Eliseu nos mostra que devemos fazer o quê? Rezar para Deus. Javé abriu os olhos do servo e ele viu a montanha cheia de cavalaria e carros de fogo em torno de Eliseu. Quando os arameus desceram contra ele, Eliseu pediu a Javé: atrapalha a vista desse pessoal. E Javé atrapalhou a vista deles, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu disse para eles: não é este o caminho, nem a cidade certa. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os levou para Samaria. Quando entraram em Samaria, Eliseu pediu. Então a gente vê aqui que todas as dificuldades, tudo aquilo ali que Eliseu precisa resolver antes de qualquer coisa, ele busca seguir o nome de Deus. Cadê? Me perdi. Achei. Quando entraram em Samaria, Eliseu pediu: Javé, abre os olhos dele, para que eles enxerguem bem. Javé abriu os olhos deles e eles começaram a enxergar. Estavam no centro de Samaria. Ao vê-los, o rei de Israel perguntou: devo matá-los, meu pai? Ele respondeu: não os mate. Será que você iria matar gente que você não aprisionou com sua espada e seu arco? Dê-lhes pão e água, para que comam e bebam e depois volte para o seu senhor. O rei lhes preparou um grande banquete, eles comeram e beberam. Depois o rei os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E os bandos arameus não fizeram mais incursões no território israelita. Nós vamos entrar aqui agora no versículo 24. E esse versículo 24, ele tem assim a história um pouco completa, um pouco grande, e ele vai até depois do capítulo 7. Só que ela é uma história onde a gente tem que prestar bastante atenção, né? Ela é uma história um pouquinho, eu achei um pouquinho confusa, tá? Do versículo 24 do capítulo 6 até o capítulo 7 todo. Então ela é uma história um pouquinho confusa. Então vamos prestar bastante atenção. Eu vou deixar para fazer algum comentário e até trazer um pouco da explicação da Bíblia, porque como eu achei um pouquinho complicado, eu prefiro salientar a explicação que a Bíblia traz sobre essa passagem. Mas já avisando aí que nós estamos no capítulo 6, versículo 24. Nós vamos ler ele completo até o capítulo 7, tá? Vamos lá. Tempos depois, Ben-Hadad, rei de Arã, reuniu todo o seu exército e cercou a cidade de Samaria. Então houve grande fome em Samaria.
e o cerco foi tão duro que um jumento chegou a valer 900 gramas de prata, e 60 gramas de raízes custavam 60 gramas de prata. A gente vê aqui que a inflação estava bem alta. O rei de Israel estava passando pela muralha e uma mulher gritou para ele: Socorro, senhor meu rei! Ele respondeu: Se Javé não socorre você, onde vou achar auxílio para salvá-la? Na eira ou no lagar? Depois o rei perguntou: O que está acontecendo? Ela respondeu: Esta mulher aqui me disse: Traga o seu filho aqui para comermos hoje. Amanhã comeremos o meu. Nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela: Agora entregue seu filho para nós o comermos. Mas ela escondeu o filho dela. Olha para você ver, cara. Quando o rei ouviu o que a mulher dizia, rasgou as próprias roupas. Aconteceu que o rei estava andando sobre a muralha e todos puderam ver que ele estava usando um cilício. Então o rei disse: Que Deus me castigue se Eliseu, filho de Safate, ainda hoje estiver com a cabeça em cima dos ombros. Enquanto isso, Eliseu estava sentado em casa com os anciãos. O rei mandou um mensageiro na frente, mas, antes que este chegasse, Eliseu disse aos anciãos: Vocês vão ver como esse assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Cuidado, quando ele chegar, tranquem a porta e não o deixem passar. Não será o barulho dos passos do senhor dele que vem logo atrás? Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: Essa desgraça vem de Javé. O que mais posso esperar de Javé? Capítulo 7. Eliseu respondeu: Escutem a palavra de Javé. Assim diz Javé: Amanhã, nesta mesma hora, na porta de Samaria, uma arroba de flor de farinha vai custar 11 gramas de prata, e 2 arrobas de cevada valerão 11 gramas. O escudeiro no qual o rei se apoiava disse a Eliseu: Mesmo que Javé abrisse janelas no céu, seria possível acontecer isso? Eliseu respondeu: Você verá com seus próprios olhos, mas não vai comer nada. 4 leprosos que estavam na entrada da cidade comentaram entre si: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos, porque aí reina a fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer do mesmo jeito. Então vamos para o lado do acampamento dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Ao cair da tarde, eles foram para o acampamento dos arameus e percorreram todo o acampamento. Não havia ninguém aí. O Senhor havia feito escutar no acampamento dos arameus barulho de carros, de cavalos e de grande exército. Então os arameus disseram: O rei de Israel deve ter contratado os reis heteus e os reis do Egito para nos atacar. Ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava. Eles fugiram para salvar a vida. Depois de percorrer o acampamento, os leprosos entraram numa tenda, onde comeram e beberam. Em seguida, pegaram prata, ouro e roupas, e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, pegaram tudo o que encontraram e levaram para o esconderijo. Então comentaram: Não estamos agindo certo. Hoje é um dia de boas notícias e nós estamos calados. Se esperarmos até amanhã de manhã, seremos castigados. Vamos levar a notícia ao palácio do rei. Eles foram, chamaram os porteiros da cidade e informaram: Fomos ao acampamento dos arameus. Lá não há ninguém, não se ouve a voz de ninguém. Há somente cavalos e jumentos amarrados e as tendas estão abandonadas. Os porteiros gritaram para dentro e informaram o palácio do rei. Então o rei se levantou à noite e disse a seus oficiais: Vou explicar a vocês o que os arameus estão tramando contra nós. Eles sabem que estamos passando fome. Por isso eles saíram do acampamento para se esconder no campo. Estão imaginando o seguinte: eles vão sair da cidade, então nós os prenderemos vivos e entraremos na cidade. Um dos oficiais sugeriu: Vamos pegar 5 dos cavalos que estão vivos.
O máximo que pode acontecer com eles é o que já está acontecendo com toda a multidão de Israel, que resta na cidade. Essa multidão de Israel que está morrendo. Vamos mandá-los e ver o que acontece. Então, tomaram 2 carros com os cavalos, e o rei os mandou atrás do exército dos arameus, dizendo: Vão lá e vejam. Eles foram até o rio Jordão e viram que todo o caminho estava cheio de roupas e objetos que os arameus, cheios de pavor, tinham abandonado. Os mensageiros voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus, e uma arroba de flor de farinha passou a custar 11 gramas de pratas, e 2 arrobas de cevada custavam 11 gramas, conforme a palavra de Javé. O rei tinha posto como guarda da porta o seu escudeiro, no qual se apoiava. O povo pisoteou o escudeiro junto à porta e ele morreu, como o homem de Deus havia predito. De fato, ele havia predito isso quando o rei fora até ele. O homem de Deus tinha dito ao rei: Amanhã, nesta mesma hora, na porta de Samaria, 2 arrobas de cevada vão custar 11 gramas de prata, e uma arroba de flor de farinha custará 11 gramas. E o escudeiro havia perguntado ao homem de Deus: Mesmo que Javé abrisse janelas no céu, seria possível acontecer isso? Eliseu respondera: Você verá isso com seus próprios olhos, mas não vai comer nada. Foi justamente o que aconteceu. O povo pisoteou o escudeiro na porta e ele morreu. Como eu achei aqui como eu expliquei já, né? Que esse capítulo 7, junto ali com um pouquinho do capítulo 6, eu achei um pouquinho complicado. Eu vou deixar aqui de explicação a própria explicação que a Bíblia traz pra gente, tá? Que diz o seguinte: na situação desesperadora, a angústia leva as pessoas a atitudes selvagens, como essa mãe que devora o próprio filho, que a gente leu aqui bem no início, que a mãe quis comer o próprio filho. Uma outra mulher chegou para ela e falou assim: vamos matar seu filho para a gente poder se alimentar dele. E aí no outro dia, amanhã a gente mata o meu e a gente come ele também. E a mulher cai nesse... Cara, isso aqui é coisa de maluco, né? A mulher cai aí nesse pecado maligno, essa coisa aí, não sei nem o que. E ela come o seu filho, só que no outro dia, quando ela fala com outra moça, e aí, vamos comer seu filho hoje e tudo mais, ela fala assim, não. Ela foge e esconde seu filho. Nesse momento, o profeta reabre o caminho da esperança, mostrando caminhos de vida. E a libertação vem justamente daqueles que nada mais têm a perder. É a partir dos marginalizados, isto é, daquele que nada mais podem esperar do status quo, que se organiza o movimento para encontrar alguma saída. É bem importante a gente salientar isso, porque a gente não pode esquecer que Deus não veio para os poderosos, para os sábios, para as pessoas de alta classe, de alta corte. Deus veio para aqueles marginalizados, para aqueles que sofrem, para aqueles que têm dificuldades, para aqueles que têm muitos pecados. Não que ele ama o pecado, mas ele vem para salvar aquelas pessoas que estão no fundo do buraco, tirar como se fosse, imagina que a pessoa está ali afundada na lama, cometendo muitos erros, cara. É como se Jesus pegasse seu filho ali, tirasse ele da lama assim, mesmo que tenha uma força muito grande, um peso, a roupa toda suja, toda puxando ele para baixo, mas Jesus vai lá e tira o seu filho da lama. Jesus ama os pecadores, mas ele negligencia, ele odeia o pecado. Por isso, ele quer salvar a sua vida e a minha também. Eu tô aqui segurando os braços de Deus. Quanto mais rápido ele me tirar da lama aí, melhor. E vamos ficar do lado dele, vamos abraçar ele, vamos se limpar tudo, vamos se lavar verdadeiramente, porque Deus quer nos curar, cara. Surge então a novidade de Deus, a solução encontrada. Porém, não será a libertação que Deus quer se a vida não for repartida com todo o povo. Então a gente finaliza aqui com o dia de hoje. Deixa eu só deixar aqui meu lápis para marcar onde eu parei. Amanhã nós vamos ir para o capítulo 8 em diante. Então, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça que Deus está aqui para te salvar, cara. Para nos salvar. Deus está aqui para nos tirar da lama, nos tirar do pecado. E Ele quer muito. Agora tem que estender a nossa mão. Fala assim, Senhor, me tira aqui do buraco, me tira aqui da lama. Não quero ficar aqui não, me salva, por favor. Sozinho eu não consigo. Tem de misericórdia, Pai. Só pela Tua graça que o Senhor me tira daqui.
Então, ser bastante humildes aí para pedir para Deus misericórdia para a gente sair da lama que a gente se encontra, tá bom? Um beijo para você, Deus te abençoe. Amanhã nós estamos de volta. Até mais.